Oi, eu sou o Joaquim Braga Neto, aqui da página Em Frente Sempre. E hoje nós vamos falar sobre um assunto incrível, o mito da Medusa. É sobre a mitologia grega. Pô, Joaquim, mitologia grega, o que eu tenho a ver com isso? Tudo. Você tem tudo a ver com isso. Olha só que incrível, que eu vou só lembrar algumas coisas. Medusa era aquela coisa feia que a gente olhava e virava pedra. Todo mundo já deve ter visto um filminho ou já leu alguma coisa sobre isso. Mas vamos lembrar mais detalhes sobre o mito da Medusa e depois a gente vai falar sobre a síndrome da Medusa, que você pode ter e talvez não saiba. Mas vamos lá, uma coisa de cada vez. Bom, para começar, Medusa era uma bela mulher. Ela era uma sacerdotisa grega. Aliás, um dos maiores templos, um dos templos mais belos, conservados até hoje, lá na Grécia, em Atenas, é o Partenon. Mas é um troço lindo, belíssimo. E esse templo era o templo de Atena. Atena era a deusa das artes e da sabedoria. Olha que incrível. E a sacerdotisa Medusa, né, andava por ali. E havia também um outro deus, Poseidon, era o deus dos mares. Pô, Joaquim, isso tem a ver comigo? Tem, calma, fica tranquilo. Vou chegar lá. Poseidon era deus dos mares. Aliás, amo os mares. Mas vamos lá. Então, Poseidon se encanta com Medusa. Medusa, a sacerdotisa, né, do templo de Atena. Atena era a deusa da sabedoria e das artes. Então, tá lá. Poseidon, deus dos mares, no templo de Atena, em Atenas hoje, né, vê a sacerdotisa Medusa, uma lindíssima mulher, a seduz. Medusa se deixa seduzir por ele, deita com ele, e o que acontece? Atena sabe e descobre que Poseidon traiu Atena, né? E deitou com a sua sacerdotisa Medusa. Como toda mulher, quase todas, eu sei que você que está assistindo jamais seria assim, mas Atena era, e ela ficou com ódio da Medusa. E aí o que ela fez? Uma maldição. Transformou-a numa mulher com um semblante horrível, horrível. Mas não foi só isso, não. Não virou só uma mocreia, não. Ela, desculpa, transformou os cabelos de Medusa, que eram cabelos lindos, em serpentes horríveis. Então, Medusa tem, assim, algumas, eu ia falar fotos, né, estátuas, né, de como teria ficado a cara de Medusa, uma coisa horrível, uma coisa horrível. Mas parou aí? Não. Aí continua aquela historinha que você já sabe, né? As pessoas que olhavam para Medusa eram transformadas em pedras. E aonde que Medusa foi morar depois disso? Ela ficava andando pela cidade lá? Não. Medusa foi morar no reino dos mortos. E lá no reino dos mortos, quando passavam pessoas ou animais que a vissem, eram transformados em pedras. E ela morava ali, com essas estátuas de pessoas que foram petrificadas. Lógico, transformadas em pedras, pessoas e bichos. E não só isso, por tudo isso ter acontecido, o que aconteceu com Medusa? Ela passou a ter ódio dos homens, porque ela foi seduzida por um homem, na verdade o deus Poseidon, deus dos mares, e ela passou a ter ódio dos homens e passou a ter ódio também das mulheres, porque as mulheres eram bonitas e ela se tornou uma mulher feia. Joaquim, essa história é muito interessante, mas você disse que ela tinha a ver comigo. O que essa história tem a ver comigo?
calma. Realmente, é interessante, só para você ter uma ideia, para se localizar no tempo, a gente está falando de mitologia grega, o nome de Atena era Atena Parteno, e lá foi construído 500 anos antes de Cristo, 450 anos antes de Cristo. Vamos ser mais exatos, 438 anos antes de Cristo, foi construído o Partenon, o Templo de Atenas. Pô, 2.500 anos atrás, o que uma história de 2.500 anos atrás, que é um mito, é uma mitologia, é uma lenda, o que isso tem a ver comigo? Tudo, eu já falei. E eu vou explicar. Mas antes de explicar em que isso tem a ver com você, né? Ah, eu vou ver Atena, eu vou ver Medusa andando por aí, eu posso virar pedra? Talvez você até já tenha virado um pouco ou esteja se transformando um pouco numa pedra e nem saiba. Mas a gente vai chegar lá. Só que antes de falar isso, eu queria lembrar para você que esse vídeo, que é um pouquinho mais longo do que a maioria do que eu estou fazendo aí, ele é apenas um tira-gosto de um curso muito legal que eu estou preparando. Eu estou preparando uma página, um site para você, onde eu vou colocar o mito da medusa, a síndrome da medusa, quais são os sintomas da síndrome da medusa. Eu vou colocar tudo isso aí para você. Mas se você estiver curtindo essa história e se você achar que realmente você tem alguma coisa a ver com o mito da medusa, e se você tem a síndrome da medusa, que eu já vou te explicar, não hoje, eu não vou explicar hoje porque não vai dar tempo, é muita coisa, talvez eu passe assim en passant. Mas isso aqui é só um pouquinho da história de um curso que eu estou preparando. Eu venho falando desse curso, está me dando um trabalho enorme, mas tudo bem, estou gostando, estou aprendendo coisa pra caramba, né? Estou me aprofundando em um monte de assunto, então tá super legal. Mas só para você saber que isso aqui é só um tira-gosto do curso inteiro. E se você estiver gostando disso tudo, da forma como eu estou apresentando, vai lá no YouTube e se inscreve na minha página, aperta lá o sininho, toda vez que tiver um vídeo como esse, você vai saber e você vai ser informado, né? Desculpa. E também vai lá na minha página no Facebook, Joaquim Braga Neto, em frente sempre. Curte a página que eu estou postando esses vídeos no Facebook também. Pois é, então vamos voltar à história e vamos ver em que você tem a ver com esse mito da medusa. Pois é. Bom, a gente estava dizendo que as pessoas que fitavam os olhos de medusa, elas se transformavam em pedras. Bom, também lembramos que Medusa se deixou seduzir por Poseidon, né? Ele a seduziu, né? Algo bem material, né? Bem materialista. Ele acabou transando com a Medusa, ela ficou grávida e a história continua, mas eu não vou entrar muito nesses detalhes agora, não. Pois é. E Atena ficou uma tiririca, ficou uma arara, né? Com a Medusa, aconteceu isso tudo. Mas o fato todo foi que houve a concupiscência, houve o desejo, houve a atração material pela matéria, pelo sexo, né? E o que despertou em Atena, né, essa ira, né, essa vingança, a deusa da sabedoria e das artes. Pois é. Bom, é mais ou menos isso que acontece com você. Quando você deixa valores reais da alma, de você como pessoa, o afeto, né? A verdade, o carinho, a solidariedade, o amor, o perdão, né? Que são coisas quentes, coisas do coração, coisas da alma. A atenção que você vai dar para uma pessoa, para um amigo, para o seu pai, para sua mãe, para o seu filho, o calor humano, tudo isso tem sido substituído no nosso dia a dia por um amor pelas coisas, né? Pelos objetos materiais.
Pode ser um aparelho celular, como esse aqui que eu estou falando com você, pode ser um carro, né? Aí você transforma aquele carro, você até humaniza, chama o carro por um nome, uma moto, e você começa a querer muito dinheiro, poder, fama, selfies, ser curtido nas páginas das redes sociais, das mídias sociais. Então você quer atenção. E quantas vezes, né? Isso não é nenhuma crítica específica a você, mas a gente vai deixando assim um pouquinho, mas assim a gente começa a dividir, né? Aquela atenção, aquele carinho que às vezes a gente deixa de dar a mais para os nossos filhos e divide a atenção com os dos nossos filhos com o trabalho, com o prazer, com o sexo, com as coisas. E em vez de dar amor, carinho, atenção para os filhos, a gente dá coisas para eles e eles aprendem a curtir as coisas, os objetos materiais. Então eles passam a querer cada vez mais os jogos eletrônicos, videogames, o celular de última geração e coisas e carros e coisas materiais, onde o importante é movimentar a economia, e, né? Assim a gente vê nos jornais os economistas que são os grandes sacerdotes da atualidade, são os economistas que vão ver se um país está forte, se o país não está forte. Então, a gente vai medir a força, o poder de um país, não é pela capacidade que o país demonstra de ser um país bom, um país amigo, um país onde um governo que procura despertar o amor do seu povo. Não, é o poder econômico, né? São as coisas, são os objetos, são os valores. Quanto mais dinheiro fizer, melhor. Ah, Brumadinho teve lá em Minas, né, 2 represas que foram destruídas por causa da mineração, mas a mineração ela melhora a economia do país, a gente vende minério para o exterior, isso dá dinheiro, fortalece a economia, mas as pessoas perderam suas casas, suas famílias, tudo bem, mas o importante é a economia tem que estar forte. É mais ou menos assim que acontece. Então, essa síndrome da medusa, né, ela é diferente da mitologia, que é naquela olhada, né, a pessoa vira pedra, vira uma estátua. A gente vai se petrificando aos poucos, na medida que a gente vai esquecendo os verdadeiros valores da alma, o amor, a solidariedade, o carinho, a afeição, o respeito, né? A amizade, o contato com o próximo, né? O querer ajudar, né? Tudo isso, a bondade, né? A gente vai deixando isso de lado e vai buscando cada vez mais o dinheiro, a riqueza, a matéria, os bens materiais, as roupas de marca, tudo isso. Então, aos poucos a gente vai enregelando o nosso coração. O nosso coração vai ficando frio, vai ficando pesado. A gente passa a não sentir muito a dor do outro. A gente não se solidariza. Ah, fulano morreu, os refugiados lá da Venezuela. Ah, os refugiados, eu nunca vi refugiado da Venezuela. É uma pena, né? É um absurdo. Não sei o quê. Ah, os lá os sírios que são refugiados também. Ah, é uma pena, mas a gente não sente isso, a gente não... A dor deles não tem nada a ver comigo. A dor dos sírios lá longe, que vão tentando entrar a Europa dentro para chegar na Alemanha, para chegar onde pode entrar, onde eles vão poder viver. Está caindo bomba na cabeça deles. Lá na Venezuela as pessoas estão morrendo de fome, estão comendo lixo, estão bebendo esgoto. É uma pena, né? Mas eu não sinto isso, eu não sinto, porque eu estou muito preocupado em conseguir ganhar um pouco mais de dinheiro, aí eu vou ficando frio, eu vou ficando petrificado, e aí acabo me tornando uma pessoa cada vez mais materialista, né? Então, pergunto a você, você tem se tornado assim uma pessoa mais irritadiça? Você tem
sentindo assim menos motivação para se tornar uma pessoa melhor. O mundo está se tornando uma coisa meio fria para você, no seu modo de entender. A vida está perdendo a graça. Você está vivendo mais mecanicamente, né? Botou a tua vida num piloto automático, faz aquilo tudo assim meio automaticamente. Você não tem mais prazer de trabalhar naquilo que você trabalha. Você se vê distante assim dos seus objetivos. Você tem dormido menos. Você tem se sentido mais ansioso, mais irritadiço. Você tem brigado mais. Então, talvez, se você tem aí e muito mais sintomas, né? Síndrome significa uma reunião de sintomas, não é uma coisa só, né? Se eu tenho uma dor de cabeça, é uma dor de cabeça. Mas se essa dor de cabeça vem acompanhada de mais alguns 2, 3 sintomas, eu tenho uma síndrome, né? É uma comorbidade, é um monte de doença junto. Então, você pode estar com a síndrome da medusa. É aí que a gente queria chegar. Então, e os olhos da medusa são os seus, que os seus olhos passam a ver as coisas materiais e você vai se petrificando com isso. E aí você vai viver no reino dos mortos vivos, né? Onde tudo vai virando estátua e a vida vai ficando sem graça à sua volta. Porque cada vez mais você está morrendo para os seus valores da alma verdadeiros. Cada vez você está mais triste. E é isso que pode estar acontecendo com você sem que você se dê conta, porque isso vai acontecendo devagarzinho. E não é isso que a gente deseja. O que deseja é que você encontre a luz e, em direção dela, você siga em frente, sempre.